Assim como os irmãos estão assentados, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, que estamos em Tua presença, em Tua casa, oferecendo-te o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Damos graças pela certeza de que o Senhor está nesse lugar, o Senhor está conosco, que o Senhor nos acolhe. O Senhor, ó Deus, recebe o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão como um aroma suave na Tua presença. Não porque nós somos perfeitos, ó Deus, mas porque oferecemos com sinceridade de coração, porque oferecemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ser o nosso único e suficiente mediador. Pai querido, agora pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para receber a mensagem. Que nada distraia a nossa atenção nesta hora, para qualquer outra coisa, senão para a Tua voz falando aos nossos corações. Para isso, ó Deus, transforme-me em instrumento nas Tuas mãos, de tal forma que a Tua glória resplandeça através deste estudo que faremos na Tua palavra. Ilumina-nos, sensibiliza-nos, toca nossas mentes, toca os nossos corações, nos transforme, ó Deus, nos discipline, para que sejamos agradáveis na Tua presença. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, conservem a Bíblia aberta no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 6 a 8. Nosso tema hoje é fidelidade em todas as coisas. E nós estamos hoje encerrando uma série de 3 estudos sobre estes versículos. 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. E nos estudos anteriores, nós aprendemos algumas verdades muito importantes através desse texto. No primeiro estudo, nós aprendemos que eu e vocês devemos nos derramar perante o altar do Senhor, escolhendo o bom combate e combatendo o bom combate. No segundo estudo, nós aprendemos que a nossa carreira cristã precisa ter propósito, que a nossa carreira cristã passa por um processo, que no fim da nossa carreira cristã há um prêmio. E neste estudo, nós gostaríamos de discernir, de estudar com os irmãos a expressão guardei a fé. Diz o apóstolo Paulo no texto: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus queridos, esta expressão tem 2 significados, e estes significados têm a ver com a palavra fidelidade. Por isso nosso tema, fidelidade em todas as coisas. O primeiro significado, fidelidade ao chamado de Cristo. Esse texto, que narra a experiência do apóstolo Paulo, está nos convidando a sermos fiéis ao chamado de Jesus Cristo. E eu gostaria de começar, ao falar desta primeira verdade, com a seguinte pergunta: o que você está disposto a suportar por amor a Cristo? O que você está disposto a suportar por amor a Cristo? Meus queridos, a resposta a esta pergunta deve considerar necessariamente 2 coisas muito importantes. A primeira delas, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Para você responder essa pergunta, considere que todos quantos querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. A segunda verdade: quanto mais nós nos aproximamos da vinda de Jesus Cristo, maiores serão as dificuldades. Note que o apóstolo Paulo vai apontar para algumas delas no capítulo 4, versículos 3 e 4. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta podem conferir. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Diz ele: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se a fábulas. Notem, meus irmãos, para que eu e vocês respondamos a pergunta: o quanto estamos dispostos a suportar por amor a Cristo, nos lembremos que os últimos dias, que os últimos tempos, serão dias e tempos difíceis. Por quê? Porque os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Por quê? Porque nos últimos dias os homens se transformarão, muitos deles se recusando a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas, como que sentindo coceira nos ouvidos, buscando a falsos mestres. Jesus não enganou os seus seguidores quando mostrou que há um preço a ser pago quando eu e vocês assumimos o compromisso com Cristo. Há 3 versículos que nós citamos na primeira mensagem que eu gostaria de trazer novamente a nossa meditação. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. As raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Perceberam? Seguir a Cristo, meus amados, exige um compromisso. E um compromisso que deve suportar em fidelidade aos desafios do chamado e aos desafios do processo. O apóstolo Paulo compreendeu desde o início da sua conversão qual era o seu chamado. E nem um pouco estimulante foi perceber qual era o propósito do seu chamado. Por quê? Porque ele ouviu desde cedo que ele seria apóstolo dentre os gentios, que ele levaria a mensagem aos judeus e perante reis, mas também ouviu do Senhor que ele deveria sofrer muitas coisas por amor ao Evangelho. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer por amor ao Evangelho. Atos 9, versículos 15 e 16. E notem, meus queridos, nesse resumo que ele faz da sua vida, já findando o seu tempo aqui na terra, ele afirma o seguinte: diante do seu propósito, diante do seu processo, diante do seu chamamento, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi fácil cumprir o seu chamado? Foi fácil suportar o processo que este chamado envolvia? Aprendemos na mensagem passada que não foi fácil. E a palavra de Deus resume muito bem quão grandes foram as dificuldades. Notem que aqui a Timóteo ele vai dizer: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas, notem, perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. No estudo da semana passada nós citamos algumas delas ao ler 2 Coríntios 11, 23 e 28. Vamos relembrar. Notem, meus queridos, que talvez antes dele poucos tivessem tido experiências tais como estas. Depois deles, poucos tiveram experiências como elas. Nós que vivemos em dias tranquilos, talvez não tenhamos condições de avaliar quão intensos foram os seus sofrimentos, as suas limitações, as suas dificuldades. Eu quero convidar você a se colocar no lugar de Paulo e a tentar imaginar o que ele sofreu ao descrever as suas tribulações, os seus sofrimentos, as suas dificuldades. Diz ele à igreja de Corinto: sou ministro de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ora, Paulo está aqui descrevendo como foi o processo pelo qual ele cumpriu o seu chamamento, o processo pelo qual ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, o processo pelo qual ele se empenhou em levar o evangelho perante os judeus, perante os gentios e perante os reis. Ele está descrevendo aqui o quanto de sofrimento ele suportou por amor a Jesus Cristo. Mas apesar de tudo isto, ele resume a sua trajetória dizendo: guardei a fé, ou seja, fui fiel a Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Senhor. Fui fiel a Jesus Cristo e ao seu chamado para ser apóstolo dentre gentios, judeus e reis. Fui fiel a Jesus Cristo, mesmo apesar de todas as lutas, perseguições, privações e sofrimentos. Eu guardei a minha fé. Queridos, Paulo, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, jamais pensou em abandonar a sua fé em Jesus. Jamais considerou o olhar para trás. Jamais hesitou ao suportar as aflições. Houve pessoas que desistiram. Sem dúvida alguma, o próprio livro de 2 Timóteo mostra isso. E a história da igreja também demonstra isso. E a história dos nossos dias torna isso evidente. Há muitos, diante do seu chamamento, diante do seu propósito e perante as dificuldades do processo, abandonam. Se você ler um pouquinho à frente, versículo 10, Paulo vai descrever um colaborador seu. Note que era um colaborador seu. Se você ler Colossenses 4,14, vai perceber que Demas estava junto com Timóteo e mandava saudações à igreja de Colossos. Era cooperador do apóstolo Paulo, talvez um evangelizador junto com o apóstolo Paulo. Porém, o texto vai nos dizer de uma forma muito triste que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Meus amados, neste momento é necessário trazer a pergunta inicial: o quanto você está disposto a suportar por amor de Jesus Cristo? O grau de exigência pode ser diferente a do apóstolo Paulo. Talvez eu e vocês não sejamos submetidos a toda sorte de coisas a que ele foi submetido. Talvez os nossos desafios sejam diferentes dos desafios a que ele foi submetido. Mas ainda assim, se você quer viver piedosamente, saiba que você será perseguido. Se você quer ser fiel a Jesus Cristo, saiba que você não pode levar em sua bagagem todas as coisas, como se isso não demandasse nenhum sacrifício, como se isso não demandasse nenhuma negação, como se isso não demandasse nenhum comprometimento. Meus queridos, não é possível ser discípulo de Cristo e amar o presente século. Não é possível amar o mundo e ao mesmo tempo afirmar que amamos a Jesus Cristo. Ou vamos amar uma coisa, ou vamos amar outra. Isto faz parte do processo do seu chamamento. Negar este mundo, não se conformar com este século. Não é possível, meus amados, ser discípulo de Cristo sem dedicar a Ele a nossa vida, o nosso tempo, as nossas energias, a nossa disposição. Não é possível ser discípulo de Cristo e dedicarmos a Ele aquilo que nos sobra. Não é possível sermos discípulos de Cristo sem sentirmos
amor por Ele, paixão por Ele, sem estarmos envolvidos na sua obra? Não é possível. Não é possível, meus amados, nós sermos discípulos de Cristo sem oferecer as nossas prioridades e o melhor para Ele. Não é possível ser discípulo de Cristo sem sermos confrontados com a nossa natureza pecaminosa, agasalharmos pecados, transgressões, admitirmos características da nossa velha natureza, como se fossem coisas naturais da nossa vida cristã. Não é possível sermos discípulos de Cristo sem estarmos preocupados em nos conformar a Ele, em ser como Ele é, em andar como Ele andou. Não é possível, meus amados, sermos discípulos de Cristo sem sermos confrontados e sem confrontarmos a nossa natureza pecaminosa. Não é possível ser discípulo de Cristo sem estar disposto a obedecer a Ele, crescer nesta obediência. Não é possível ser discípulo de Cristo sem se comprometer. Se você quiser afirmar como o apóstolo Paulo, que guardou a sua fé, você é desafiado por esse texto a ser fiel a Jesus Cristo, a ser fiel ao chamamento de Jesus Cristo, a ser fiel ao propósito para o qual Jesus Cristo te chamou, e a suportar o processo para que você cumpra cabalmente este processo, para que você complete a sua carreira, para que você guarde a sua fé. A segunda parte, e hoje o nosso estudo terá duas partes. O segundo sentido da expressão guardei a fé é fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. A primeira verdade, ou o primeiro sentido foi fidelidade ao chamado de Jesus. O segundo é fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Albert Schweitzer, nascido em 1875 e falecido no ano de 1965, foi um teólogo, organista, filósofo e médico alemão. Ele nasceu na região da Alsácia-Lorena, que hoje pertence à França, mas à época pertencia ao Império Alemão. Aos 30 anos, Albert desfrutava de uma posição invejável. Trabalhava numa das mais notáveis universidades europeias, tinha grande reputação como músico e tinha muito prestígio como pastor da sua igreja. Porém, ele não julgava isto suficiente para a sua alma, pronta para o serviço de Cristo. Ele dirigiu a sua atenção aos africanos das colônias francesas, que viviam numa total orfandade, sem cuidados e sem assistência médica. Eram pessoas que se debatiam numa dura vida na selva. Em 1905, ele iniciou o curso de medicina e 6 anos mais tarde casou-se e decidiu partir para Lambaréné, no Gabão, onde uma missão necessitava de médicos. Ao deparar-se com a falta de recursos iniciais, ele improvisou um hospital num antigo galinheiro e atendeu seus pacientes, enfrentando obstáculos como clima hostil, falta de higiene e o idioma que ele não entendia, a carência de remédios e de instrumental suficiente. Tratava de mais de 40 doentes por dia e paralelamente ao serviço médico ensinava o Evangelho numa linguagem apropriada, dando exemplos tirados da natureza sobre a necessidade de agir em benefício do próximo. E até aqui nós podemos, olhando para Albert Schweitzer, dizer: que exemplo notável de alguém que entendeu o seu chamamento, o seu propósito, e de alguém que suportou um processo para isto. Mas notem, meus irmãos, é necessário afirmar que, como teólogo, ele não guardou a sua fé. Em seus escritos, ao falar sobre o Jesus Cristo histórico, ele negou aspectos fundamentais das Sagradas Escrituras, aspectos fundamentais dos ensinamentos de Jesus.
Dentre os vários desvios doutrinários de Schweitzer, está o fato de afirmar que Jesus jamais se identificou como Messias, que Jesus jamais identificou-se como Filho de Deus e igual a Deus, que Jesus imaginava que logo após a sua ascensão aos céus, ele voltaria brevemente, por isso não criou uma ética para ser vivida pelas pessoas ao longo do processo entre a sua primeira e a sua segunda vinda, ou neste lapso de tempo. Em outras palavras, o que Schweitzer dizia é que o Jesus, ensinado pelos dogmas bíblicos, ensinados pelo Evangelho, era uma criação da igreja primitiva, e que o Jesus histórico era totalmente diferente. Alguém pode pensar, mas o que isso importa? Importa, e importa em muito. Porque, meus amados, não somos tão somente desafiados a viver a moral cristã, a ética cristã, não somente desafiados a viver o Evangelho em sua integridade e a ofertar até a nossa vida em sacrifício a Ele, somos desafiados também a permanecer fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando olhava para os dias em que escreveu a sua carta a Timóteo, previa dificuldades, previa tempos em que os homens não suportariam a sã doutrina, os homens se cercariam de falsos mestres, os homens se sentiriam coceiras nos seus ouvidos, os homens se recusariam a dar ouvidos à verdade, os homens se entregariam a fábulas. E ele, baseado no seu próprio exemplo, o exemplo de alguém que guardou a sua fé, ou seja, que foi fiel até o fim aos ensinamentos de Jesus Cristo, sem mudar nada, sem relativizar nada, sem diminuir nada, sem aumentar nada, ele diz: eu guardei a minha fé. E então exorta Timóteo: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E assim entendemos melhor essa expressão: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Em outras palavras, foi fiel àquilo que recebeu de Jesus Cristo. E ele diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Meus queridos, nesta carta de Paulo a Timóteo, fica evidente que muitos estavam fracassando na sua fé, muitos estavam abandonando a firmeza doutrinária, muitos estavam se desviando da fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. Lendo esta carta, os irmãos vão perceber que ele relata o abandono de muitas pessoas da fé, do Evangelho, da carreira cristã. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 15. Paulo afirma neste versículo: todos da Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. No capítulo 2, versículo 17, ele cita mais dois: Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, pervertendo a fé de alguns, 2 Timóteo 2,17. Neste presente capítulo, capítulo 4, versículos 10 e 16, ele afirma que Demas, tendo amado o presente século, abandonou, e afirma também que ninguém foi ao seu favor quando da sua primeira defesa, antes todos o abandonaram. O que está dizendo o apóstolo? Que muitos que corriam bem já não estavam mais juntos dele, que muitos haviam abandonado o combate, que muitos não haviam guardado a sua fé. Meus queridos, talvez a maior tentação da igreja dos nossos tempos, talvez a maior tentação da igreja nos nossos dias, e talvez a maior ferramenta do diabo seja convencer os que estão na igreja de que não é necessária esta fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo, que não é necessária esta fidelidade aos ensinamentos das Escrituras, que certas doutrinas não precisam ser ensinadas, que certas doutrinas não precisam ser proclamadas,
e que certas exigências da palavra de Deus não precisam ser vividas. Há muitos que mais ousadamente dizem: olha, a Bíblia precisa ser contextualizada, e outros hereticamente afirmam: a Bíblia precisa ser reescrita. O que é isso senão uma tendência contemporânea das pessoas abandonarem a sua fé e não guardarem com fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo? Guardei a minha fé, diz o apóstolo Paulo. Há muitos que querem aderir superficialmente aos ensinamentos de Jesus Cristo, expurgando dos ensinamentos de Jesus Cristo aqueles que consideram radical demais, exigente demais, comprometedor demais. Querem criar um Cristo à sua imagem e semelhança, um Evangelho à sua imagem e semelhança, para não serem desafiados pelos imperativos da voz de Cristo falando através das Sagradas Escrituras. Há muitos que têm naufragado na sua fé, há muitos que não têm guardado a sua fé. O apóstolo Paulo descreve essas pessoas como pessoas que têm aparência de piedade, mas não têm nenhum poder, 2 Timóteo 3:5. Queridos, temos testemunhado tempos assim? Estamos vivendo em tempos assim? Mas talvez a pergunta mais importante que tenhamos que responder é: e nós, como igreja de Jesus? E nós, como membros da igreja de Jesus Cristo, temos sido fiéis depositários da palavra de Deus? Temos guardado com fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo? Temos proclamado com fidelidade o Evangelho da salvação? Há um hino nos nossos hinários que diz o seguinte: quantos que corriam bem, de ti hoje, de ti longe agora vão, outros correm, mas também sem vigor vivendo estão. Esta é uma grande afirmação e uma grande verdade proclamada por este hino. Quantos que corriam bem, de ti hoje longe vão, outros correm, mas também sem vigor vivendo estão. Muitos, meus queridos, em virtude do compromisso requerido pelo Evangelho, do processo que envolve o chamamento e o propósito, têm abandonado a Jesus, têm se distanciado de Cristo, têm abandonado a igreja de Cristo. Mas talvez eu e vocês que aqui estamos não possamos e nem devamos ser enquadrados dentre estes. Mas eu pergunto: será que estamos vivendo com vigor espiritual? Será que está pulsando em nós o primeiro amor? Pulsando em nós o compromisso que temos com Cristo? Pulsando em nós o compromisso que temos com os ensinamentos de Cristo? Será que eu e vocês que aqui estamos sem vigor? Ou temos renovado as nossas forças no Senhor? Meus queridos, como nós estamos? Como nós estamos e como terminaremos a nossa carreira? Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Que eu e vocês um dia possamos afirmar a mesma coisa. Em nome de Jesus. Amém.